Eu já trouxe aqui essa ministração, quem esteve aqui no domingo aqui pôde participar, né? E nós estamos aí falando desde o final do ano, a pastora Natália, uma direção de Deus, e assim nós estamos seguindo, né? Estamos discorrendo aí, mediante as palavras aí que Cristo tem colocado em nosso coração, e é de algo de extrema importância para a minha vida e para a sua vida, tanto na parte espiritual, quanto na parte física também da nossa vida, que é o quê? Compromisso, compromissados com Deus, compromissados com as coisas do Senhor, ter uma vida de compromisso. E quando a palavra ela vem de encontro à minha vida, ela vem de encontro à sua vida, ela começa a nos mostrar, começa a nos nortear do que nós precisamos ajustar. E por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus quer que nós venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. Por isso que a palavra de Deus vem e em todo o tempo, o cuidado, o zelo de Deus com as nossas vidas, em trazer palavras direcionadas, palavras diretas para nortear a minha vida e a sua vida, porque verdade é, e eu falei isso aqui no domingo, às vezes tem coisa na nossa vida que está uma bagunça, que está uma desordem, tá perdido, a gente não sabe o que falar, não sabe se vai para lá, se vem para cá. E às vezes por causa que nós estamos faltando, nós estamos errando em colocar as coisas no seu devido lugar. E aqui a pastora Natália trouxe uma mensagem, e nós vamos sempre estar voltando nesse ponto, falando que é de extrema importância, da gente falar sobre essa ordem que é estabelecida pelo próprio Deus, não foi pelo homem, mas pelo próprio Deus, com a única intenção, que a nossa vida viesse ser uma vida, como eu disse, que você desfrutasse da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E como eu disse, às vezes várias áreas da nossa vida estão conturbadas, está tudo uma bagunça, porque a ordem está invertida. Só que aí o amor de Deus, o cuidado de Deus, Ele vem e nos traz uma palavra para quê? Para nos instruir, para nos direcionar, e nós vamos ver isso aqui, para a gente poder alinhar a nossa vida, para a gente poder viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. E o que a pastora Natália trouxe desde o final do ano, e nós já estamos discorrendo sobre uma vida de compromisso, é o primeiro ponto: nós devemos amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Irmãos, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, Deus tem que ser ali na ponta, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Só que quando nós vamos olhar a palavra de Deus, quando nós vamos fazer uma reflexão, fazer uma análise da nossa vida, das nossas prioridades, daquilo que nós temos, nós vamos enxergar que às vezes Deus não está sendo o primeiro da nossa vida. Então a palavra de Deus veio para nos dar essa direção, de que essa ordem não pode ser invertida, essa ordem não pode ser mudada. Deus tem que ser o primeiro. Irmãos, a sua família é importante, o seu trabalho é importante, conquistar as coisas é importante, lógico, mas nada é mais importante do que Deus ser o primeiro na minha vida e na sua vida. E como eu disse, às vezes nós arrumamos compromisso para tudo, para todas as coisas, é uma escola, é um trabalho, seja o que for, e não está errado. E na sua vida você tem que honrar os compromissos que você faz. Você tem que ter compromisso, sim, nós seres humanos, em tudo nós estamos fazendo compromisso. Mas quando se trata às vezes das coisas de Deus, nós às vezes erramos, nós falhamos, porque essas ordens estão invertidas na nossa vida. Nós nos preocupamos mais de adquirir as coisas, procuramos mais de alcançar aquilo que achamos e pensamos, e acabamos nos esquecendo de colocar Deus em primeiro de todas as coisas. Porque se você trabalha, irmão, se você tem uma família, se você adquirir as coisas, foi porque o próprio Deus te deu a vida, e Ele não quer que você entenda que você tem somente uma vida terrena, mas uma vida na eternidade com Ele, e uma vida em abundância. Mas é necessário que nós venhamos ter Cristo na nossa vida, o Senhor nosso Deus, como o primeiro de tudo. E eu falei algo aqui, irmãos, não é fácil você ter Deus como o primeiro da sua vida. Não é fácil você estabelecer isso, ainda mais quando nós estamos acostumados com tantas coisas que nós já pontuamos, que nós já colocamos, que nós já entendemos que aquilo ali é a nossa vida, e você vir ter que desconstruir um monte de coisa que você construiu e colocar ali Deus sobre tudo e todas as coisas. Não é fácil, irmãos, e eu sei que é uma luta também que eu passo, de fazer isso, de colocar Deus como centro, de colocar Deus como o primeiro de tudo, sendo que nós somos muito preocupados com tantas coisas na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, vale a pena, cada dia que você vence, que você coloca Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, vale a pena cada momento desse. Então, irmãos, e tudo aquilo que nós estamos falando aqui,
sobre uma vida de compromisso. A pastora Natália também falou. Nós falamos aqui também sobre você investir tempo. Irmãos, você precisa investir tempo na sua vida espiritual. Você precisa investir tempo na leitura da palavra, examinar a palavra. Você precisa investir tempo em oração. Somente assim você vai colocar Deus como primeiro na sua vida. Se você não exercer esses dois atos, se você não tiver essas duas práticas na sua vida, de nada vai adiantar. Você não vai colocar Deus como o primeiro na sua vida, e você vai continuar com a sua vida toda desbaratinada, toda desordenada, porque a ordem está invertida. Você precisa de ter essas duas práticas na sua vida, que é oração e leitura da palavra. Irmão, se vai ser 5 minutos por dia, eu não sei. Se vai ser 10 minutos, eu não sei. Se vai ser 1 hora, eu não sei. Se vai ser 2, eu não sei. Mas fato é, dentro de 24 horas por dia, se a gente for parar para analisar, às vezes a gente erra de não tirar 5 minutos para falar a sós com Deus. A gente está muitas das vezes habitolado de tanta coisa hoje, mexe daqui, mexe lá, e às vezes dentro das 24 horas, nós não tiramos 5 minutos para examinar a palavra de Deus. Irmãos, os dias estão passando muito rápido, as horas estão passando muito rápido, e às vezes nós nos perdemos, e algo hoje, infelizmente, que às vezes nos leva muito tempo, é isso aqui, ó, o telefone. Você começa a ver aqueles videozinhos de 30 segundos aqui, ó, que você assusta. Você já tem 2 horas que você está assistindo o videozinho aqui, ó. Ainda mais quando é de coisa que você interessa. Pastor, mas eu estou vendo coisa cristã, tudo bem, mas se está te roubando o seu tempo de você examinar a palavra e orar, está errado, irmãos. Está errado. Então você precisa de ter isso, porque somente assim você vai ter Deus como o seu primeiro. Se você vai fazer isso de manhã, se você vai fazer isso de tarde, se você vai fazer à noite, aí é com você. Mas um conselho eu deixo aqui para você. Você tem que ter esse tempo de oração e de leitura da palavra, porque senão você vai sucumbir, você não vai ter Deus como primeiro da sua vida nunca. As preocupações vão vir primeiro, a sua família vai vir primeiro, tudo vai vir primeiro. E se for olhar, fazer uma lista de 10, Deus não entra nem no tópico dos 10 da nossa vida, que dirá em primeiro lugar. Então nós precisamos estabelecer isso como filhos de Deus, como cristãos. Nós temos que estabelecer esse tempo para que nós possamos a cada dia mais e mais ter Deus sobre a nossa vida. Então, irmãos, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é do Senhor e que Ele fica como primeiro na nossa vida, nós temos que zelar, nós temos que cuidar. E o segundo tópico que nós falamos aqui, de algo que é de Deus, e nós vimos domingo aqui na palavra que é de Deus, embora muitos tentam combater, embora muitos tentam tirar, muitos tentam falar que não é, mas nós vimos aqui na palavra de Deus que é algo do Senhor, e se é algo dele eu tenho que ter o compromisso. Quem lembra o que era que estava aqui no domingo, de que nós falamos? Compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja. A igreja, irmãos, ela é do pastor Walsh, irmãos. A igreja de quem? A igreja de Jesus, a igreja de Deus. E nós vimos aqui na palavra de Deus que a igreja, ela é de Jesus. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E nós vimos aqui na palavra de Deus, em inúmeras passagens que nós vimos aqui, referências bíblicas, e eu vou falar elas novamente para você poder anotar, que quem instituiu, que quem fundou a igreja foi o próprio Cristo. Porque quando se fala de igreja, muitas pessoas já têm na sua mente, e nós falamos isso aqui no domingo, que a igreja é isso aqui, ó, é esse quadrado, é essa edificação, mas não é essa igreja que nós estamos falando. A igreja que nós estamos falando é que se nós aqui agora formos lá para fora na rua, a igreja vai estar lá fora, porque a igreja é um conjunto de pessoas cristãs que acreditam em Jesus Cristo e exercem a sua fé. Então, se nós estamos lá fora, tão somente também a igreja está. E infelizmente muitas pessoas debatem, falam que a igreja foi algo criado pelo homem para ganhar dinheiro, para fazer não sei o quem. Infelizmente nós vemos essas coisas. Mas a igreja, quem criou, de fato, e se é aqui como está na palavra de Deus, foi o próprio Jesus que criou. E nós vimos lá em Mateus 16, coloca lá para nós, por favor. Você pode ir anotando a referência aí se você não estava aqui no domingo, tá? São as mesmas referências que eu falei. Mateus 16. Que nós vamos ver aqui quem que foi que instituiu a igreja de Cristo Jesus. Se foi o homem, ou quem que foi, ou se foi o próprio Cristo que instituiu.
Aqui, irmãos, Jesus estava num diálogo lá com os discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos quem que ele era. E aí Filipe fala, uns falam que você é Elias, uns falam que você é um profeta. E ali Simão, Pedro, vai e fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconhece que ele era Jesus, que ele era o Messias. E aí Jesus fala que assim, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Na verdade, aqui Hades ou inferno, algumas traduções vai estar inferno, tá? Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, irmãos, nós vamos ver aqui que a igreja, ela é bíblica. A igreja, ela foi instituída pelo Senhor. E aqui fala que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E aqui fala, olha para você ver, e a igreja, ela é munida. A igreja, ela é levantada com poder e autoridade. Autoridade ligada diretamente no reino dos céus. E aqui fala, olha, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Agora eu te falo, com algo de tamanha importância e relevância, nós devemos ou não ter compromisso com a igreja de Cristo? Sim ou não, irmãos? Nós devemos, com certeza, muito bom. Nós devemos ter compromisso com a igreja de Cristo. Quando vierem te falar que a igreja, isso é coisa do homem, é invenção do homem, irmãos, e como que você vai debater, não debater de discutir, brigar, como que você vai ter essa convicção? É através de conhecer a palavra de Deus e através de ter experiências com o Senhor. Então, mais uma vez eu volto a te dizer, Deus tem que ser o primeiro na sua vida, porque senão qualquer coisa que falar com você, você vai comprar ideia e vai acreditar, vai dizer, verdadeiramente a igreja foi feita por homem e pronto, acabou. Mas não, aqui a igreja foi fundada, instituída pelo próprio Jesus, e ele ainda disse, e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Você faz parte dessa igreja, meu irmão. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa, porque você está guardado em Cristo Jesus. E ali, irmãos, nós vimos ali que a igreja, ela foi criada, ela foi fundada pelo próprio Cristo. E ali ele deu autoridade, ele deu poder para a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é munida, ela é carregada de poder. Verdade é, irmãos, que todo cristão, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ingressa na sua caminhada cristã, ele de fato quer ser um discípulo de Cristo, porque discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade dele, faz o que ele manda. Então, quando nós entendemos esse chamado, nós começamos a ingressar nessa caminhada, assumimos um compromisso, porque sem compromisso de nada adianta. Os discípulos, eles eram compromissados, tanto que deixaram casa, deixaram pai, deixaram mãe, deixaram esposa, deixaram tudo para seguir Jesus Cristo. Isso se chama compromisso, e Jesus nunca chamou um descompromissado. E aí nós vamos ver a palavra de Deus, todos nós que ingressamos nessa caminhada, nesses pontos que eu falei, você recebe poder do alto sobre a sua vida. E nós vamos ver citações que Jesus fala, que Ele nos deu poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para orar, e mortos serem ressuscitados, é o poder. Mas quando a igreja de Cristo, irmãos, agora você imagina, cada cristão, cada pessoa desse lado, dá uma olhada para esse irmão do seu lado aí, ó, cada um desse aí, ó, ele é carregado de poder. Olha para ele assim, fala assim, você é poderoso, hein? Fala que você é poderoso, hein? As mulheres falam, você é poderosa, hein? Poderosa, poderoso. Irmãos, tem poder sobre a sua vida, para você dar ordem aos demônios, e os demônios baterem em retirada. Há poder sobre a sua vida, para você orar por um enfermo, e ele ser curado. Há poder sobre a sua vida, para você ligar, para você falar diretamente no reino dos céus. Agora eu te falo, imagina aí, esse poderoso, essa poderosa do seu lado, quando todos estão unidos no mesmo lugar. Por isso que não pode ser monotonia, por isso que sinais e prodígios e milagres têm que acontecer, porque é a igreja de Cristo unida, todo mundo cheio do poder de Deus. Por isso, irmãos, que nos cultos tem que acontecer milagre.
Mas o maior milagre, eu não estou falando de uma pessoa, um paralítico levantar, é muito bonito, um cego voltar a enxergar, lindo, maravilhoso, e nós vamos ver essas manifestações, mas o milagre mais lindo que existe, e esse é incontestável, é quando um pecador se arrepende e fala: Jesus Cristo, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. E é isso que nós precisamos entender, que é o poder que é liberado sobre a vida da igreja. Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra, será desligado no céu. Então nós precisamos de ter compromisso, porque a igreja é coisa séria. Igreja não é clube de diversão. Igreja não é parque de diversão. Igreja não é lugar, clube social, que a gente vem aqui brincar, eu não tenho nada para fazer em casa. Igreja de Cristo Jesus, a qual Ele é o cabeça. O negócio é sério e tem que zelar pela palavra genuína de Cristo Jesus. Então, irmãos, a igreja foi fundada, criada, instituída pelo próprio Jesus. E a igreja, ela é carregada de poder. Fala assim: a igreja é carregada de poder. Você está preparado para você começar a ver, irmãos, milagres e prodígios no nosso meio? Você sabe quem que Deus vai usar? Faz assim: é eu. É você, irmão. Jesus quer usar a sua vida. A matéria-prima principal de Deus é usar a minha vida, usar a sua vida, mesmo que Ele não precise. Mesmo que Ele não precise, mas Ele escolheu usar a minha vida e usar a sua vida para fazer coisas extraordinárias da parte dEle. É isso que Cristo está nos chamando. Por isso que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Muitos dizem: a igreja está acabando. Fecharam a igreja ali. Irmão, você vai me desculpar, se fechou foi porque foi o homem que abriu, porque se for o próprio Cristo que abriu e determinou, irmãos, se é as portas do inferno que não vai prevalecer, não vai ser ordem judicial, não vai ser nada que vai contra a igreja de Cristo, porque ela é de Cristo. Então, se você vê a igreja ali, fechou, irmãos, vai me desculpar, se fechou foi porque não foi Deus que abriu, porque as portas que Ele abre, ninguém fecha, irmão. E a igreja é de Jesus Cristo. E aí nós vemos, irmãos, também outro ponto importantíssimo, que eu preciso de falar desse ponto aqui, daqui a pouco nós já vamos orar. Hoje eu estou falando mais resumidamente, que é sobre algo que nós devemos ter a responsabilidade, porque isso também engloba você amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, amar a igreja de Cristo Jesus, amém? Cuidar, zelar. Quando eu falo de amar e cuidar, irmãos, eu estou falando de tudo, até das coisas físicas também, tá? Você tem uma responsabilidade de nos ajudar a cuidar disso aqui também, irmãos. Falando também da parte física, a parte espiritual e a parte física também, você tem uma responsabilidade. E outro ponto importantíssimo que nós devemos falar, que muitas pessoas têm tentado debater e falam, e até usam referências às vezes para falar que você não precisa, que é de congregar. Irmãos, congregar é bíblico. Congregar foi uma instituição, foi uma ordem que Cristo deixou para mim e deixou para você. Coloca lá para mim Hebreus 10, 25, por favor, pastor Natália. Irmãos, tudo que eu estou falando com você aqui está na Bíblia, tá? Eu não estou abrindo aqui não porque, irmãos, assim, eu tenho dificuldade de escrever, minha letra é tão feia. Esse dia para trás eu vi uma matéria que falou assim, não sei se a pastora Natália está comigo na hora, que nós vimos, falou assim: quem tem letra muito feia, você estava, né, pastor Natália? Tem um QI autista. Eu falei: uau! Falei: que é isso? Eu sou gênio então, ué. Uai, falou: quem tem letra feia tem de ter um QI de não sei quantos por cento. Eu falei: uai, é nessa aí que eu entro então, ué. Acertei a boa. Então, irmãos, eu tenho dificuldade de escrever, porque minha letra é feia mesmo, nem eu entendo, tá? Nem eu entendo. Só que aí, como eu leio e releio, acaba que eu tenho facilidade, irmãos, de gravar. Se eu te falar que você que tem versículos aqui, tem passagem, que se eu pegar ela que eu ler, eu vou gravar ela praticamente quase que 100% na cachola aqui. É porque agora já tem gente que grava melhor fazendo o quê? Escrevendo, né? Eu não, eu é lendo, observando, examinando. Eu não estou abrindo aqui não, mas você pode ver que as referências que eu estou falando, está tudo aqui, tá? Irmãos, e aí nós vamos ver aqui algo que as pessoas têm muito falado. Tem pessoas que têm defendido isso aí, e tem muita gente, às vezes até do nosso meio, que tem comprado essa ideia, tem comprado isso aí e falado: realmente, não precisa mesmo não, que é o quê? Não congregar. De ouvir pessoas dizer: não precisa de você ir numa igreja,
Não precisa de você dar satisfação para pastor, para irmão. Você não precisa de negócio de oferta. Irmão, deixa eu falar com você um negócio. Você não precisa disso. Você quer falar com Jesus? Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e vai lá que em secreto o Senhor vai falar com você. Verdade é, isso é fato. Mateus 6 nos dá essa instrução. Quer falar com o Senhor? Entra para o teu quarto, fecha a porta e ali você vai ter seu momento, beleza. Mas agora, se tratando do que foi falado lá em Mateus 16, é a igreja, sabe o que é? Esse conjunto de pessoas unidas. Vai ligar você sozinho lá, vai orar você sozinho para ligar a oração lá no céu lá, irmão. Vai orar você sozinho para desligar a oração lá no céu lá para você ver. Deixa eu te falar, tem que ser unido o corpo aqui, ó, membros do mesmo corpo a qual Cristo é o cabeça, simples assim. E aqui, irmãos, olha a instrução dos apóstolos aqui para a minha vida e para a sua vida, que foi deixada por Jesus Cristo. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Que dia que é esse, irmão? A volta de Jesus Cristo, irmão. Irmãos, aqui está falando, olha, e não deixemos de nos reunir como igreja. Irmão, você não pode perder isso aqui não, ó. Você não pode perder isso aqui, ó, contato de você congregar. Irmãos, valorize, tenha responsabilidade com o congregar. E ali ainda fala assim, olha, antes, o que você faz? Anima os outros, encoraja. Tem pessoas que além de não vir congregar, ainda fica desencorajando, falando o quê? Ô Bruno, para que você tem de congregar? Só deixa de ser bobo, vai ficar na sua casa com sua família, que é o seu primeiro ministério. Com certeza, seu primeiro ministério é a sua família. Seu primeiro ministério está aí, do seu lado, sua primeira ovelhinha, Aline. Mas ela não pode ser maior do que Deus na sua vida. Você está entendendo? Seu primeiro ministério, Leandro, é a sua casa. É preciso dos seus 2 meninos, mas não pode ser maior do que Deus. Não pode. É o seu primeiro ministério, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família. Mas não pode ser, a ordem não pode ser invertida, senão vai dar ruim. E ali, irmãos, olha para você ver. Mas procure incentivar. Olha para esse irmão do seu lado e fala assim, irmão, fala aí, irmão. Não deixe de congregar. Pelo amor de Deus. Você está entendendo, irmão? Não deixemos de congregar como costume de muitos. Muitos estão fazendo isso e além deles não congregar, eles ainda vêm, falam, não precisa disso não. E se você não estiver firmado, baseado na palavra, se você não estiver com a sua vida de oração, de leitura, examinando a palavra, você vai acreditar, você vai cair nesse conto do vigário. E ele fala, porque vem se aproximando o dia. Jesus vai voltar, irmão, para nos buscar. E esse dia está breve, tá? E Jesus vai vir buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue dele, que somos nós, a igreja de Cristo. Placa de braço de pai vai ficar aí, de Deus e amor, de assembleia. Mas o povo lavado e remido, santo em Jesus Cristo, vai subir com o Senhor Jesus. Aleluia! É isso que a gente precisa entender, meu irmão. Então, irmãos, não deixemos de congregar, como de costume de muitos. Mas encoraje seu irmão. Se você vê que tem um irmão do lado seu, que está começando para te congregar, e aqui agora eu vou falar algo com você, toma muito cuidado com isso. Irmãos, tem pessoas que às vezes estão ficando semanas sem vir na igreja. Falei isso aqui domingo. Tem irmãos que às vezes não lembram a última vez que tomou uma ceia do Senhor, e ali fala aquele que não come e não bebe do meu corpo, não tem parte comigo. Uma coisa, se a pessoa está viajando, se a pessoa está com algum problema, mas às vezes qualquer coisa tira a pessoa de vir aqui. E eu falei algo, irmãos, se está chovendo, tem uma festa para ir, bota galocha, bota aquelas botas 7 léguas, capa de chuva, arruma Uber, vai de um jeito, mas chega na festa, o tempo fechou, uma nuvem do tamanho da mão do homem, não vou na igreja não, porque vai chover. Misericórdia, qualquer coisinha é motivo para não vir à casa do Senhor. Sabe o que é isso? O nosso problema é que a gente ainda não entendeu qual que é o tamanho da responsabilidade e do compromisso que você tem. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Cada um de nós aqui, nós não somos igreja sozinho. Se você falar, eu sou igreja, não, você faz parte. Você não é igreja sozinho. Você é membro de um corpo a qual Cristo é o cabeça. Então cada membro tem a sua funcionalidade. Simples assim. Você sozinho, você não é igreja. Ponto final, acabou. Não é. E sabe qual que é o problema, irmãos? As pessoas acham que não tem problema. E membro fora do corpo, o que eu falei domingo? Membro fora do corpo morre, irmão. Por que tem um monte de gente morrendo aí fora espiritualmente? Está fora do corpo. Pega um braço aqui, arranca um braço aqui, vai ver o que vai acontecer. Está morto, já era. Agora o que está acontecendo? Muitas pessoas não estão congregando.
Os membros estão fora do corpo e por isso estão padecendo e estão morrendo. Sabe por quê, irmãos? Quando você está inserido no corpo, o corpo da gente, aí eu falando parte, coisa que eu não entendo muito, não sou médico, mas eu vou dar um pitaco. Eu sei que o corpo, ele ali, se tem parte no seu corpo, que ela está mais debilitada, tem órgãos, tem células, um monte de negócio aí, que ele atua para cobrir e para suprir aquele onde que está faltando. É a mesma coisa que a igreja, irmão. Às vezes hoje você não está muito bom por orar não, mas você chegou aqui, você deu a mão ao irmão, ele começa a orar pela sua vida, você começa a receber energia, você começa a ser renovado, daqui a pouco você está avivado, já está avivando o outro do lado, mas você tem que estar inserido no corpo, porque se você não tiver, você está morto. Infelizmente, irmãos, é isso que acontece com muitas pessoas, que às vezes, como eu disse, irmãos, faltam por qualquer coisa. Mas quando é porque ainda não entendeu a dimensão do compromisso que é a igreja. Porque quando assume, ninguém fica faltando serviço à toa. Ninguém fica deixando de ir. Mas por que é? Ah, não, mas a igreja não tem nada a ver. Irmãos, a gente precisa de renovar a nossa mente. Eu não estou falando para você parar de fazer as coisas da sua vida, para você ficar 24 horas aqui na igreja. Porque eu não fico, nem a pastora Natália fica também não. Mas aqui, nós temos 3 cultos oficiais aqui na igreja. 9 horas ou 9h30? 9 horas, né? Deu dúvida aqui agora, hein? Misericórdia. Isso é porque eu falei que sou bom de gravar as coisas. 9 horas e 18h30. Beleza? E quarta-feira, 20 horas. É os horários que a gente tem de culto aqui na igreja. Sabe, irmão, será que... E aí eu fico vendo que tem pessoas, e irmãos, observa para vocês verem as pessoas que não congregam. Às vezes a pessoa fica tanto tempo sem vir, que quando ela entra aqui, ela fica meio que perdida, fica igual um peixe fora d'água. Fica panguando, desculpa a expressão, mas fica panguando, fica perdida para lá e para cá, porque não está inserida no corpo, está mais para prótese do que membro. Prótese não sente dor, prótese não tem sentimento não, irmão, mas membro tem. Encosta no dedinho ali para você ver, irmão. É a mesma coisa, se você está aqui dentro, você está inserido no corpo, se você passar alguma coisa, irmão, e você está unido com nós aqui, nós vamos sentir também, e nós vamos reunir, nós vamos orar, sabe por quê? As portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida não, porque você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Mas se a gente não trazer esse compromisso, essa responsabilidade, por isso que a gente trata do jeito que está, irmão. Sabe, pode estar do jeito que for, em departamentos. Eu estou escalado hoje, eu não vou. Coloco outro no meu lugar. Ele tem que entender que membro é membro, e cada um faz a sua função. Irmão, existe um braço esquerdo, um braço direito, uma mão esquerda, um direito, cada um na sua função. Então não pense que você não faz falta aqui, porque você faz falta sim. Tem pessoas aqui às vezes, que naquele dia está precisando de um abraço seu. Então você precisa entender que isso aqui, igreja de Cristo, não esse quadrado, é coisa séria. E eu e você temos uma responsabilidade como membros aqui, irmão. Eu e você, nós temos uma responsabilidade. Eu não estou querendo aqui colocar peso, irmão, nas suas costas e nem na minha, porque eu e você não temos poder de salvar nem de condenar ninguém. Mas nós temos sim uma autonomia e temos uma responsabilidade de conduzir pessoas até Jesus Cristo e carregar as cargas uns dos outros. É bíblico. Você tem uma responsabilidade com a igreja. Agora eu te pergunto, como que nós estamos atuando com essa responsabilidade? E aí nós vamos ver que muitas pessoas estão deixando de congregar, como eu disse, ficando sem vir semanas, meses. Eu não sei como que consegue. Infelizmente, vão acabar morrendo, vão acabar perecendo. É porque o pastor quer? Não. Mas infelizmente é porque estão fora do corpo. Se você está inserido no corpo e o corpo está saudável, todos nós vamos estar saudáveis em Cristo Jesus. E aí, irmãos, eu deixei também uma referência para você falar com quem geralmente, né, fala que congregar é coisa do homem, que esse negócio aí tá por fora. Abre lá Romanos 16, 17. 9. Eu tenho que fazer meu óculos urgente, que o bicho está pegando, hein? 9:05. Dá para me pregar até 11:40 aqui, de boa. Presta atenção. Vou te dar uma referência aqui para você falar. Irmãos, volto a dizer, eu falei isso aqui no domingo, é muito importante, tá? Nunca queira te conhecer de Bíblia para você sair brigando com os outros, discutindo, tá? Tem pessoas que falam assim, o dia que eu conhecer a Bíblia,
vou pegar aquele pessoal que às vezes fica parado aí, vou vir, vou debater com eles. Deixa eu te falar, não é isso que Jesus te ensinou não, tá? Não é isso que Jesus te ensinou. Se você pegar alguém que quiser ouvir a palavra, semeie, fale, mas se ele não quiser ouvir, deixa eu falar com o seu negócio, sacode a poeira, bate o pé e vaza, mete o pé, vaza. Irmãos, presta atenção, se alguém vier falar com você sobre que congregar é errado, que igreja foi o homem que construiu e parará e pororô, essas conversas aí para tentar tirar você do compromisso, esse versículo aqui é para você guardar no seu coração, tá? Não é para você sair brigando com os outros, falar, botar o dedo na cara do cara e falar, para trás de mim, Satanás. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Que ensino é esse que ele está falando? Foi o ensino que Jesus passou para os discípulos e para os apóstolos, e os apóstolos passaram adiante, esse mesmo ensino que chegou para mim e para você, amém? A gente precisa estar bem inteirado disso, irmãos. É o ensino, irmãos, Jesus teve o cuidado, o zelo, de ensinar aqueles homens ali tudo, da forma que ele queria, como que fosse a igreja, como que fosse na condução de amar as pessoas. Jesus não falhou em nada, Jesus ensinou direitinho, e esse ensino chegou a mim, chegou a você. Agora, doutrina, palavra, Bíblia, está aqui, ó, pronto. Esses aí, irmãos, que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam, que vai falar com vocês assim, congregar não é bíblico não, está aqui a referência, que é bíblico, ponto, acabou. Vocês aprenderam, afastem-se deles. Aqui não está falando para você ficar brigando, para você ficar discutindo não, afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Por que tem muita gente que fala que não precisa de congregar? Primeira coisa, é porque fala que se ele tem que estar na igreja, ele tem que dar dinheiro. E eu não sei que dia, pelo menos aqui que a gente falou que a pessoa é obrigada a dar dinheiro aqui. Primeira coisa que a pessoa, esse negócio de estar na igreja é dinheiro. E outra, esse negócio de você estar envolvido com muita gente, esse negócio está por fora. Você já ouviu muito isso aí, né? Fala ali bem claro, eles só preocupam com os seus próprios apetites. Então, esse negócio de congregar, esse tem que estar por fora, então isso para ele é bom, então ele vai passar essa ideia. Por meio de palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Irmãos, e eu falei algo aqui, e isso é a mais pura verdade, tá? Não pense você que quem ministra o falso ensino, que quem vem com falso ensino é leigo não, tá? Muitas das vezes o camarada lê Bíblia de manhã, de tarde, de noite, tá? Pega aqueles trechozinhos isolados ali e vem, ó. Só que se você está munido aqui, se você está selado aqui na palavra, você não vai cair não. Agora se você não está, você cai. Porque eles vêm assim, ó, mas sim. Aqui, mas a Bíblia fala que se você quer falar com Deus, você entra para dentro do seu quarto. Agora, esse negócio de congregar, Deus está em todos os lugares. Provérbios 15:3, amém, irmãos? É verdade. Então, Deus está em todos os lugares. Então, você não precisa de estar num lugar congregando, você não precisa disso. Vem com palavras de bajulação, e quem que é ingênuo, quem que é menino na fé, quem que ainda não experimentou, quem que não busca conhecer a palavra de Deus, cai nessa lorota, irmão, cai. E são pessoas extremamente inteligentes e estudadas. Não pense você lá que o cara deu na teia dele lá não, porque tem uns negócios, irmão, que não pega a gente não, irmão. Tem uns trem que não pega a gente não, que vem que você já olha assim e fala, meu Deus do céu, você não tem nada de Deus não. Tem coisas que não pega a gente, mas esses aqui você tem que tomar cuidado. E a palavra de Deus fala assim, ó, afastem-se deles. Afastem. Qualquer um que venha se opor contra a doutrina de falar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, de vir falar que esse negócio de congregar está por fora, de falar que igreja não, e entre tantas outras coisas, sai fora deles, porque eles não são de Cristo, é o que a palavra de Deus falou. Então, guarda esse versículo aí para o seu coração, para você poder colocar ele em prática todas as vezes, não é para você ficar debatendo nem brigando com ninguém não. Lembre disso e examine a palavra de Deus. Irmãos, e o porquê da palavra de Deus? Qual que é o objetivo da palavra de Deus? Você sabe qual que é o objetivo da palavra de Deus, irmão? Você sabe? 2 Timóteo 3,16, coloca aí para nós. Por que da palavra, irmão? Para te mostrar, claro, o propósito para que Cristo veio. Você sabe por que Cristo veio, irmão? Cristo veio para encher vocês de dinheiro, não foi? Não. Mas nós também vamos ter dinheiro, amém? Mas Jesus veio por quê, irmão? Salvar todo aquele que está perdido. Esse é o plano principal de Jesus Cristo, e Ele fez isso muito bem feito, lá na cruz do Calvário, por mim, por você, e por todos que reconhecem o seu sacrifício. Irmãos, toda a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus,
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Passe, por favor. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, irmãos, ela vem para te ensinar, ela vem para te instruir, ela vem para te exortar, ela vem para te direcionar, para te deixar você preparado, para você não oscilar na sua fé e permanecer firme e constante até o dia que Jesus vier te buscar. Então, cristão que não lê palavra, cristão que não ora, irmão, vou falar com o seu negócio, já está encaminhado para a queda. Cristão que não congrega, cristão que não tem responsabilidade com as coisas de Deus, cristão que não ama Deus acima de tudo e de todas as coisas, já está ali debilitado e a sua queda já é anunciada. Irmão, zele pela palavra de Deus, zele pelo compromisso com a igreja. Eu não estou falando para você ter um compromisso aqui com estrutura, embora, como eu disse, nós temos uma responsabilidade, mas você precisa amar a igreja de Cristo, você precisa ter uma responsabilidade com a igreja de Cristo, como você tem com tantas coisas da sua vida. Você precisa respeitar a igreja de Cristo Jesus, você precisa colocar isso como um compromisso na sua vida, sabe, irmãos, não deixar que nada venha te tirar de você estar neste lugar. Pastor, então quer dizer que nunca mais eu vou poder faltar um culto? Irmão, misericórdia, vigia. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de você faltar um culto, 2. Vai ter vezes que você não vai me ver aqui. Estou falando de pessoas que deixaram de congregar, abandonaram a sua fé, abandonaram a sua crença em Jesus Cristo e estão sucumbindo dia após dia, porque membro fora do corpo morre. Agora eu te falo, tá, irmão? Se você falta uns 2, 3 cultos, não sei se já aconteceu isso com vocês aqui. É estranho, não é? Quem já aconteceu aqui de ficar às vezes uns cultos sem vir? Não é muito estranho? Por mais que tem o YouTube lá, que você vê lá e tudo, mas não é a mesma coisa, né? Não é. Igual a pessoa fala, o YouTube é a mesma coisa. Não é. Você, quando você está com fome, você vê aqueles programas de comida lá, sua barriga não enche. Não é verdade? Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente disso aqui, irmão. Você está aqui, ó, contato, olho no olho. Sabe, você e eu precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com a igreja de Cristo. E aqui para finalizar, para nós orarmos aqui, você precisa entender, irmãos, que você tem uma responsabilidade com esse irmãozinho que está do seu lado aí. Você sabia disso? Sabe por que muitas pessoas não valorizam o compromisso com a igreja de Cristo? Porque elas ainda não entenderam a responsabilidade que elas têm. Eu falei isso aqui no domingo. Tem pessoas aqui que o primeiro contato delas não é com o pastor Walsh, não é com a pastora Natália. O primeiro contato dela às vezes é com você que está embaixo aí. E às vezes, dependendo da forma que ela for recebida aqui, pode ser que ela volte, ou pode ser que nunca mais ela pise os pés dela aqui. E eu falei sobre isso aqui, chamei a atenção de algo. Falei, irmãos, tem hora que no culto você fala assim, vira para o lado, pega na mão do irmão. Você vê que às vezes os irmãos com cara de brabo, tipo, com raiva de fazer isso. Ah, pastor, você é muito chato. Falei, não, irmão, não é ser chato não, são nos mínimos detalhes que a gente tem que olhar, porque como eu disse, às vezes pode ser que a pessoa é a primeira e última vez dela aqui, ou pode ser também que ela vem, ela se enraiza aqui, conhece Jesus Cristo e nunca mais sai daqui, vai para o céu com nós. Então eu e você temos uma responsabilidade. Outra coisa, sabe o que acontece, irmãos? As pessoas falam, o que eu faço lá fora é lá fora. Não, você tem que zelar pelo seu caráter lá fora também, porque dependendo do que você faz lá fora, querendo ou não, você está comprometendo. Sabe por quê? Nós somos todos membros de um único corpo, que é Jesus Cristo. Então o que você faz lá fora, a partir do momento que você ingressou no corpo de Cristo, faz sim toda a diferença, e você tem uma responsabilidade. Pastor, o problema é meu que eu fizer lá fora. Deixa eu te dar uma notícia para você, se você não sabia. Não é problema seu não, porque se você faz parte do mesmo corpo, e você zela por ele, você tem compromisso, você vai pensar 10 vezes em fazer alguma coisa lá fora, porque pode ser que essa pessoa passe pelo aquele portão, chegar aqui dentro e olhar e falar, o quê? Pastor Walsh, que cara ali? Estou fora, não volto aqui mais nunca. E você acha que isso é difícil de acontecer, irmão? Você acha que isso é impossível? Não é. Falei, irmãos, dei um exemplo aqui. A pessoa às vezes já chega aqui, primeira vez que ela vai vir, já chega aqui como um peixe fora d'água. Aí já chega na recepção ali, se ela for bem recebida, bacana. Mas se de tudo ali aconteceu por algum motivo ou não, não foi, que não é o nosso caso aqui, graças a Deus nós temos uma recepção atuante, pessoas ali com coração aberto. E uma das características aqui da igreja, que todo mundo comenta eu fui bem acolhido aqui, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem entendido. Mas aquilo que é bom pode melhorar, então vamos melhorar, porque o bom é inimigo do ótimo. É isso aí, o bom é inimigo do ótimo.
pode melhorar. O que eu falei? O irmão está aí do seu lado, vamos cumprimentar aqui, boa noite. Às vezes o cara está visitando, olha para ele ali, pega na mão, se apresenta, prazer, boa noite, meu nome é Washington, tudo bem? É a sua primeira vez aqui? Deixa eu te falar, tem lugar do meu lado, quer sentar comigo aqui para você participar do culto? Irmãos, qual que é a probabilidade desse cara voltar aqui? De 100. Agora, boa noite. Ou se não, eu estou tão espiritual que eu estou quase levitando aqui, que eu não vou nem poder olhar para o lado para cumprimentar o irmão. Irmão, o cara não vai pisar aqui, cara. Agora, como eu disse, nós temos uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de guardar esse irmãozinho aí, cara. Porque o que a gente faz lá fora, eles não vão falar assim, foi o pastor. Não, eles vão falar os pastores. Ou se o Wender fez, vai falar, aí a igreja ali só tem gente picareta. Eles fazem o quê? Eles generalizam tudo. Então você tem uma responsabilidade sim, tá, irmão? Com esse irmãozinho do lado. Então o que você faz lá fora, nos interessa muito aqui sim. Então zele pelo seu caráter de cristão lá fora também, porque aqui dentro faz a gente ser crente. Mas o negócio é lá fora. Sabe por quê? Você é membro de um corpo. Se nós estamos 2 ou 3 reunidos lá fora, a igreja de Cristo está lá fora também. Amém? Então você precisa entender isso, irmãos. Então, tenha isso no seu coração. Você tem responsabilidade. Eu acho que as pessoas às vezes levam a igreja de uma forma porque elas ainda não entenderam isso, porque elas têm uma responsabilidade. Ou fazem o que quer fazer e acham que não vai dar BO, que não vai dar problema. Cada um no seu quadrado. Irmãos, salvação, cada um reconhece Jesus. É uma decisão individual, mas o céu é coletivo. O céu não é só para mim, o céu não é só para você. O céu é para todos aqueles que reconhecem que sou salvo por Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos sim que zelar e cuidar pela igreja de Cristo. E quando nós temos esse compromisso, nós fazemos da forma que Jesus quer que a gente venha fazer. Então que nessa noite você possa entender que Jesus está nos chamando a atenção. E aqui em Atos 2:42, depois você vai ler lá na sua casa, que eu não vou ler aqui para você. Lá fala de uma igreja modelo, que é a igreja primitiva. Vou te falar só algumas características. A igreja primitiva, eles eram todos unânimes, estavam todos no mesmo propósito, no mesmo coração. Se tinha algum irmão que tinha necessidade, algum irmão que estava passando alguma situação, eles vendiam as coisas que eles tinham e pegavam o dinheiro e sanava a necessidade dos seus irmãos que não tinham. Olha o exemplo de igreja lindo e maravilhoso. E a cada dia a palavra de Deus fala que eles cresciam no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento de Jesus, e Jesus acrescentava dia por dia os que iam sendo salvos. Igreja é lugar de salvação. Eu creio que em nome de Jesus vai chegar o dia que se precisar nós dar casa para irmão, nós vamos dar casa para irmão. Precisar de construir seja o que for, suprir necessidade, assim nós vamos fazer, porque nós seguimos esse mesmo ensinamento. Mas se não tiver compromisso, de nada adianta. O que determinou para essas pessoas aqui viverem o que eles viveram, grandes homens e mulheres de Deus, grandes pessoas aqui, tudo se determinou em ter um compromisso com Cristo Jesus. Se você não tiver compromisso, irmão, de nada vai adiantar. Nós podemos ser igreja de Atos 2:42, daquele modelo, irmãos? Para a glória do Senhor podemos. E eu falo, irmãos, e aqui na igreja eu falo com muita alegria no meu coração, que aqui nós temos características da igreja de Atos 2:42. Irmãos, há uns meses atrás, eu passei por uma situação complicada. Era de sociedade na empresa, aí terminou a sociedade, aí mesmo eu tendo direito de me levar na justiça, e o desfecho foi, a justiça deu causa ganha para nós, e aí eles vai ter que pagar nós lá um valor, mas enquanto isso acontecia, pipinou tudo, irmão, pipinou tudo. Conta, irmão, não tira férias, e nem tem feriado não, irmão, não para não, tá? Vocês jovens aí, vocês acham que conta tira férias? Não para não, tá? Conta, meu filho, você pode estar 30 dias parado. 30 dias, se ela tiver que chegar, vai chegar 30 dias lá, tá? Não tem boca não. Esse feriado não vai vir um boleto não. Pode olhar lá no seu e-mail que está lá certinho, não falha não. Não atrasa e nem adianta, tá? Mas muito pelo contrário, adianta. E aí, irmãos, aqui a pastora Natália teve uma direção de Deus, sabe, irmãos? Não falei nada com ela, né? Ela está ali, a testemunha. No dia ela me pegou até de surpresa aqui no domingo pela manhã, quando ela me chamou e fez isso. E ela chegou e falou algumas coisas aqui com os irmãos, coisa que eu nunca comentei com ninguém aqui, nunca fiquei falando. Nunca precisei de falar isso, chegar aqui e falar, eu fiz isso aqui na igreja, eu comprei isso, eu nunca precisou disso, porque eu sei que tudo que vem na minha mão, irmão, é de Deus. Então se veio, ele falou, investe aqui, eu tenho que investir, pronto, acabou.
Tudo que tem na minha mão é de Deus. O carro que eu ando não é meu, irmão. Se Deus chegar ali e falar, pega e dá, é na hora. É na hora. Se Deus chegar, pega e tira o dinheiro da conta. Assim como Deus já fez muitas vezes. Vai lá, entrega, eu já fiz, não foi nenhum e nem duas. E eu não falo isso para mérito meu não, irmãos. É porque é de Deus. Mas se eu não tenho Deus na minha vida, a gente não faz isso não, irmão. Não faz. E aí a pastora Natália aqui falou com os irmãos. Que ela tinha sentido no coração. E Deus tinha falado com ela de os irmãos ofertarem na minha vida. Irmãos, resumindo. Eu recebi tanta oferta, mas tanta oferta, que além de eu suprir a minha necessidade, eu ainda consegui ajudar um monte de gente ainda. Pontuais que Deus falava, lá e pega e dá tanto. Eu pegava, botava no envelopinho. Irmão, teve gente lá, foi lá em casa e levou dinheiro. Eu chegava aqui na igreja, descia aquela rampa ali, vinha a pessoa aqui, me entregava envelope com dinheiro, Pix na conta, caindo lá toda hora. Sabe, irmãos, meu carro tinha acabado de fundir o motor. Meu pai, pastor Natal, o pessoal foi viajar, o carro fundiu o motor. Estava ficando 26 mil reais para arrumar o motor. Eu falei, misericórdia, mede daqui, mede lá, ficou 10 mil reais. Sabe quanto que eu paguei? Não paguei um centavo, que uma pessoa veio, ofertou os 10 mil para consertar o carro para mim. Você está entendendo, irmãos? Eu te falo, aqui tem igreja de Atos 2:42, sim. Sabe, irmãos, pessoas que têm as suas necessidades supridas. Sabe, só que é o seguinte, isso tem que multiplicar, isso tem que passar. Mas se eu e você não tivermos compromisso, de nada vai adiantar. Infelizmente as pessoas hoje querem a igreja somente nessa parte social. Igreja não é ONG não, irmão. Igreja não é ONG. Sabe, irmãos, tem pessoas que, a igreja ali não ajuda, porque às vezes você não foi lá e supriu de alguma coisa. Não, irmãos, a igreja está aqui para as portas do inferno jamais prevalecer contra ela. Se tem necessidade, sim, mas igreja não é ONG. A gente não pode confundir as coisas. Nós vimos aqui, irmãos, inúmeras pessoas com cesta básica. E não é só aqui da igreja. Sabe, de todos os lugares que precisa. E dentre tantas outras coisas. Mas, infelizmente, as pessoas às vezes acham que igreja é uma ONG. Igreja não é uma ONG. A igreja, ela é de Cristo Jesus, irmãos. E ela veio para anunciar a salvação de Jesus Cristo para todo aquele que é necessitado. Todo aquele que é pecador, todo aquele que está perdido. Então, irmãos, nós precisamos entender no nosso coração. Sabe por quê? A igreja também tem um outro papel. E aqui eu finalizo para a gente poder orar. A igreja ela tem um papel, irmãos, não é só essa igreja de Atos 2 aqui, era gostosa demais, irmão. Que igreja maravilhosa, que as pessoas sentiam vontade de estar nela. As pessoas ali sentiam, elas iam a cada dia se ingressando naquela igreja tão maravilhosa que era. Mas a igreja também ela precisa ter um papel, que é de orar fervorosamente por aqueles que anunciam a palavra que têm sido perseguidos, irmãos. Em Atos 12:5, quando Pedro está preso, a palavra de Deus vai falar que a igreja orava fervorosamente. E por que a igreja orava fervorosamente? Vou só resumir para você. Herodes, aquele assim, filho do Satanás, irmão, filho do diabo, o homem era terrível. Herodes, era o cão, era o cão, estava ali perseguindo os discípulos. Filipe já tinha sido passado a espada no pescoço dele, já tinha matado. E aí eles vai e fica sabendo que Pedrão estava preso, irmão. Pedro estava preso. O que eles fizeram? A igreja de Cristo, orando fervorosamente, ali clamando ao Senhor. Irmãos, e o desfecho ali, você vai ver que Deus faz algo ali sobrenatural, arranca Pedro ali, e aquele povo se alegra ali com a vinda de Pedro, que Pedro foi liberto ali daquelas cadeias. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, é o meu papel, o seu papel nesses dias, orar por pessoas que estão sendo afligidas, pessoas que estão presas em todos os lugares do mundo, ou até mesmo do nosso lado, orar fervorosamente. Agora eu vou dizer para você, qual foi a última vez que nós levantamos um clamor fervorosamente pelos nossos irmãos em Cristo Jesus? E é um papel nosso, mas eu quero a igreja de Atos 2:42, que quem tem mais dinheiro vende e entrega. Nós vamos fazer isso, mas nós temos uma responsabilidade de sermos fervorosos em orar pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. É uma responsabilidade minha e sua, como membros do corpo de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar e precisamos assumir um compromisso com a palavra de Deus, e primeiramente com o nosso Deus, e assim exercer conforme Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Se coloque de pé no seu lugar. Subindo o louvor, pode subir. Vamos orar aqui, eu já vou liberar você para sua casa. Mas é de extrema importância a gente entender, irmão. Nós temos que estar compromissados com a igreja de Cristo, irmão.
Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui, alto, claro e bom som. Nós aqui, a Igreja Braço do Pai, nós sempre falamos isso aqui, nós somos uma igreja bíblica. Tudo que eu falei para você aqui, nessa noite que eu compartilhei, tanto no domingo quanto hoje, está aqui ó, na Bíblia. Você pode pegar na sua casa, chegar e examinar cada texto desse que eu falei aqui, cada referência dessa, se precisar, eu mando lá no grupo.